Tradicionalmente, encontramos praticamente em todas as obras homiléticas 3 tipos básicos de sermões, mas tem um outro que é o sermão biográfico e eu também irei ensinar ele. Bom, o sermão temático é aquele cujos argumentos ou divisões resultam do tema independente do texto. Já o sermão textual é aquele cujos argumentos ou divisões são tirados diretamente do texto bíblico. O sermão expositivo é aquele cujos argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. Já o sermão biográfico, esse é pouco pregado, mas eu também irei ensinar. É aquele cuja pregação é focada na exposição da vida de um determinado personagem bíblico. Bom, isso aqui é muito fácil. Exemplo, digamos que eu pregue apenas sobre a vida de José, de Moisés, de Abraão, de Davi. Isso seria um sermão biográfico. Eu irei expor toda a vida deles, do começo ao fim. Então, eu estaria enfatizando o personagem em si. Entendeu? Mas fica para um outro momento. Sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema e não diretamente do texto bíblico. Mas isso não quer dizer que o tema não seja bíblico, mas sim que o sermão gira em torno do tema e não de uma passagem específica. Porém, para que o sermão temático seja bíblico, o tema deve ser extraído da Bíblia. Um tema, por exemplo, poderia ser a fé evangélica. O sermão, então, não se basearia em apenas um texto bíblico, mas em diversos versículos da Bíblia, pois a palavra fé se prolifera por toda a Escritura. O sermão baseado neste tema poderia expor a fé dos patriarcas, a fé dos mártires, a fé dos apóstolos e assim por diante. Nós temos aqui um exemplo de um sermão temático. Veja aqui na sua tela, título: O jovem nos dias de hoje. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Bom, esse texto vai estar dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue neles a dizer: não tenho nenhum contentamento. É só você abrir a sua Bíblia e você acompanhar esse texto. Então, nesse texto, nós poderíamos fazer um esboço aqui temático. E como seria esse esboço? O título nós já temos, que é o jovem nos dias de hoje. Agora, o primeiro tópico ficaria assim: é influenciado pela tecnologia moderna. Aí eu já te faço uma pergunta: quem é influenciado pela tecnologia moderna? Aí a resposta vem: o jovem nos dias de hoje, ok? Aí o segundo tópico: é influenciado pela filosofia moderna. Quem é influenciado pela filosofia moderna? O jovem no dia de hoje. Terceiro tópico: é influenciado pela religiosidade moderna. Quem é influenciado pela religiosidade moderna? O jovem nos dias de hoje. Por que eu estou repetindo isso? Porque você percebeu que o tema está em conexão com os tópicos. Se você fazer uma pergunta, logo o tema vai responder e vice-versa. Ou seja, o jovem nos dias de hoje é influenciado pela tecnologia moderna. O jovem nos dias de hoje é influenciado pela filosofia moderna. O jovem nos dias de hoje é influenciado pela religiosidade moderna. Ou seja, se você notar, se você perceber, você vai ver que a palavra influenciado e moderna, ela está se repetindo muito. Observe isso aqui, ó, tanto no primeiro como no segundo tópico, como no terceiro tópico. Então, o que é que muda aqui nesse sermão? Aqui, ó, tecnologia, filosofia e religiosidade. Percebeu que o título está em harmonia com os tópicos? E se você faz uma pergunta, o título responde. Exemplo: quem é influenciado pela religiosidade moderna? Aí o tema, que é esse aqui, ó, vai responder: o jovem nos dias de hoje. Esse sermão aqui, ele iria focar na influência moderna. Os jovens de hoje em dia estão sendo influenciados pela religiosidade moderna. Eles estão sendo influenciados pela tecnologia, pela filosofia, ou seja, uma era moderna. Você entendeu? Então é basicamente isso aqui. Temos aqui um outro sermão temático que encontra-se na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. É só você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, já que você está estudando. Então, baseado nesse texto aqui,
nós poderíamos dar um título. Um título ou tema, é a mesma coisa. Exemplo, as responsabilidades do cristão. Aí aqui tem 3 tópicos. O primeiro tópico seria a responsabilidade com a palavra. O segundo tópico, a responsabilidade com a igreja. E o terceiro tópico, a responsabilidade com o testemunho. Observe que o tema está em conexão com os tópicos. Se eu fazer uma pergunta de quem é a responsabilidade da palavra, a responsabilidade é do cristão. Aí eu faço outra pergunta. Quem tem a responsabilidade com a igreja? O cristão. Quem tem a responsabilidade com o testemunho? O cristão. Ou seja, a responsabilidade será sempre a do cristão. Então perceba que tanto o tema como os tópicos estão em conexão. E você vê muito que a palavra responsabilidade com se repete em todos os 3 tópicos. E o que vai mudar? Apenas essa aqui, ó, a palavra, a igreja e o testemunho. Então observe que a responsabilidade aqui ela está sendo enfatizada. Vamos lá. A responsabilidade do cristão com quem? Com a palavra. O cristão tem responsabilidade com quem? Com a igreja, com o testemunho. Então perceba que aqui, essas palavras aqui, ó, elas estão sendo muito repetidas em cada tópico. Você está entendendo? Então o sermão temático é basicamente isso aqui. Então perceba que não é difícil fazer um sermão temático. É muito fácil. Isso aqui é um esboço praticamente. Você só vai adicionar a introdução e a conclusão no final. Pronto, já está feito o esboço. Temos aqui um outro sermão temático que encontra-se em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde Jesus vai dizer: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, de acordo com esse texto, nós poderíamos dar um tema, que seria fazer discípulos. Temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico seria envolve desejo para buscar o perdido. O segundo tópico envolve preparo para buscar o perdido. E o terceiro tópico envolve tempo para buscar o perdido. Observe nesses 3 tópicos que essas palavras estão em conexão com o tema. Exemplo, fazer discípulos envolve desejo para buscar o perdido. Fazer discípulos envolve preparo para buscar o perdido. Fazer discípulos envolve tempo para buscar o perdido. Então perceba que a palavra envolve para buscar perdido, envolve para buscar perdido, envolve para buscar perdido. Se repete nos 3 tópicos. Mas o que eu quero dizer com isso? Observa aqui. O que muda são as palavras. No primeiro tópico, desejo. No segundo, preparo. E no terceiro, tempo. Resumindo esse sermão, ficaria assim. Fazer discípulos requer desejo, preparo e tempo. Tá entendendo? Mas nós colocamos envolve desejo para buscar o perdido. Quem são esses perdidos? As pessoas que estão no mundo, as ovelhas que se afastaram. Então, fazer discípulos requer um preparo de você, requer um desejo. Você tem que querer, você tem que ter amor pelas almas, você tem que ter desejo, preparo e principalmente ter tempo para a obra de Deus. Então perceba que não é difícil fazer um sermão temático. Muitas mensagens criativas e empolgantes partem de um sermão temático, pois há uma infinidade de temas que poderão ser criados para a mensagem cristã. O sermão temático nos dá a possibilidade de termos sempre algo novo para pregar. Porém, existe o perigo das divagações. E eu quero que você preste atenção nisso, pois o assunto a ser pregado, já que deriva do tema e não do texto bíblico, é possível que o pregador deixe de lado as citações da Bíblia. O pregador que se propõe a pregar um sermão temático deve atentar para o detalhe mais importante, que é citar a palavra de Deus para tornar um sermão bíblico. Eu quero que você entenda que o sermão temático ele é muito fácil de pregar, como você está vendo. Porém, existe aquele momento em que você pode sair da mensagem. E o conselho que eu te dou é, sempre que você perceber que está saindo do tema, você deve lembrar-se do tema proposto na mensagem. No caso aqui é fazer discípulos. Então, se eu saio da mensagem, eu já lembro do tema, fazer discípulos. E já volto. Quais são os tópicos que eu coloquei? Eu estou pregando sobre o primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico? Envolve desejo para buscar o perdido. Pronto.
eu vou pregar sobre esse tópico. Concluindo esse tópico, aí eu passo para o segundo tópico. E quando eu perceber que eu estou saindo da mensagem, eu volto novamente. Qual é o tópico que eu estou pregando? O segundo tópico. Envolve preparo para buscar o perdido. Pronto, vou pregar, vou concluir este tópico e logo após vou para o terceiro tópico, que envolve tempo para buscar o perdido. Terminando estes 3 tópicos, aí eu dou a conclusão. Bom, e você já assistiu a aula de conclusão. Se tem dúvida, volta lá e assiste. Não tenha pressa. O importante é você aprender. Não importa se você vai ver essa aula 3, 4, 5 vezes. Eu já disse que a repetição gera perfeição. Então, pega isso aqui, domina, porque o sermão temático é o mais fácil de pregar. O sermão temático também pode ter o seu tema extraído das palavras do próprio versículo bíblico. Porém, a exposição do assunto não será uma análise da passagem bíblica, e sim que a discussão irá girar em torno do tema. E vamos dar aqui alguns exemplos. Temos aqui um outro exemplo de um sermão temático, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, onde Paulo vai falar dos sofrimentos. Paulo vai dizer que quanto maior os nossos sofrimentos, mais o consolo de Cristo ele cai sobre nós. Baseado nesse versículo, nós poderíamos dar um tema, que seria: a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Veja que aqui nós separamos 3 tópicos. Primeiro, a nossa consolação transborda por meio de Cristo, por isso a razão de nossa alegria. A nossa consolação transborda por meio de Cristo, por isso a razão de nossa esperança. A nossa consolação transborda por meio de Cristo, por isso a razão de nossa vitória. Então, mais uma vez, veja que os tópicos estão em conexão com o tema, porque a consolação de Cristo transborda em nossa vida. Então, é bem fácil de se pregar o sermão temático, como você pode ver. Terminou o primeiro tópico, vai para o segundo, terminou o segundo, vai para o terceiro, terminou o terceiro tópico, então você conclui a mensagem. Temos aqui um outro exemplo de um sermão temático, em João capítulo 7, versículo 6, onde Jesus vai dizer: meu tempo não é agora, mas o de vocês é toda hora. Basicamente isso vai estar na sua Bíblia, é só abrir e conferir. Então daríamos um tema para esse texto: o vosso tempo está sempre presente. E aqui nós temos 3 tópicos. Vamos dividir esses tópicos. Primeiro tópico, com relação à igreja, tempo de semear. Com relação ao crente afastado, tempo de reconciliação. Com relação ao descrente, tempo de decisão. Mais uma vez, perceba que os tópicos estão em conexão com o tema. O vosso tempo está sempre presente. Mas que tempo é esse que você está vivendo? Com relação à igreja, é tempo de semear. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Até porque a palavra igreja no grego é eklesia. Ek, uma preposição que significa fora. E eklesia significa igreja. Daí nós entendemos que a igreja foi chamada para fora. Então é sempre tempo de semear. O vosso tempo está sempre presente. Que tempo é esse? Com relação ao crente afastado, você tem tempo de reconciliação. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o coração. Então, se você está afastado, hoje é o tempo de você reconciliar-se. Já no terceiro tópico, o vosso tempo está sempre presente. É o terceiro tópico com relação ao descrente, tempo de decisão. Então, se você nunca se converteu a Cristo, ao cristianismo, então hoje é o tempo de você se converter. Tempo de decisão. Então observe que nesse sermão aqui já muda os tópicos, porque com relação à igreja, tempo de semear. Mas no segundo tópico já muda, com relação ao crente afastado, tempo de reconciliação. Já no terceiro tópico, com relação ao descrente, tempo de decisão. Então veja que a palavra-chave aqui é tempo. Tempo para quê? É como Salomão vai falar em Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Você percebe que eu apenas peguei um texto bíblico, um único texto, que é João 7,6. E com esse texto eu dei um tema. O vosso tempo está sempre presente. E aqui eu coloquei a igreja, coloquei o crente afastado e coloquei o descrente. Numa mensagem evangelística, essa é uma mensagem perfeita para você. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos?
Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico, caso você queira esclarecer alguma dúvida. É só clicar no link que você será direcionado diretamente para o meu WhatsApp particular. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. É Irene Quírios Adelfoz. Paz do Senhor, meus irmãos.